Olá pessoal, boa noite, aqui é Écio Costa, vamos começar mais uma semana econômica, mas antes de falar sobre o que vai acontecer na economia aqui no Brasil, nos mercados nacional e internacionais, eu queria convidar todos a se inscreverem aqui no meu canal, também ativarem as notificações para que você fique sempre sabendo do que vai acontecer na economia aqui no Brasil, no mundo e também nos mercados. E também queria ficar à disposição para que você possa contratar a minha palestra para o seu evento, da sua empresa, da sua instituição, onde a gente pode estar falando também sobre o que está acontecendo na economia e em setores específicos, aquele setor em que sua empresa atua, na região onde a sua empresa atua. Basta entrar em contato para que a gente possa ver a questão de agenda e também de valor a ser pago. Mas vamos lá, a semana começa como sempre com a divulgação do Boletim Foco, com as expectativas do mercado, do que vão ser os principais indicadores no final desse ano e também nos próximos anos, principalmente o PIB, a inflação, a taxa de câmbio e também a taxa de juros. A taxa de juros, por sinal, o mercado vem precificando cada vez mais alta para o encerramento desse ano e para os próximos anos. Também na segunda-feira tem um dado muito importante, na minha opinião, o mais importante dessa semana. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, vai ser divulgado na segunda-feira pelo Banco Central, logo cedo para o mês de agosto. Vale lembrar que no mês de julho o IBC-BR mostrou uma queda de 0,4% e a expectativa, diante dos números que foram apresentados da economia nesse último mês de agosto pelo IBGE, é que talvez você tenha uma nova queda do índice de atividade econômica. Mas vamos aguardar para ver o resultado. Na terça-feira, teremos um dado muito importante divulgado pela Conab, o primeiro levantamento da safra de grãos. E isso é muito importante porque a gente vê aí mudanças climáticas significativas que vêm comprometendo a atividade agrícola aqui no país. Secas, inundações. Então é importante ver como a Conab está projetando essa safra na sua primeira indicação, desse primeiro levantamento. Na quinta-feira tem dado muito importante na zona do euro. A decisão de taxa de juros por lá vai ser divulgada nessa quinta-feira. A taxa está hoje em 3,65% ao ano e a expectativa é que caia para 3,4%. Então isso é um dado importante que mostra que na zona do euro está havendo uma redução de taxa de juros para justamente ativar a economia daquela região. E na quinta-feira ainda tem dado importante lá da economia americana. As vendas do varejo vão ser divulgadas para o mês de setembro. No mês de agosto, houve uma expansão pequena de 0,1%. E a expectativa agora é que haja um aumento nessas vendas indo para 0,3%, o que é importante porque lá, se a economia está muito aquecida, o ritmo de redução das taxas de juros vai ser menor. Então vale a pena acompanhar. E na sexta-feira, para fechar a semana, na realidade, vai ser divulgado às 23 horas da quinta-feira, mas com repercussão forte na sexta-feira pela manhã, vai ser divulgada uma bateria de dados da economia chinesa. O PIB da China do terceiro trimestre, a produção industrial, as vendas do varejo, o investimento em ativos fixos e também a taxa de desemprego. Isso está sendo muito esperado, principalmente depois da divulgação do pacote fiscal, expansionista que foi divulgado lá para a economia chinesa, justamente porque ela vem tendo um ritmo de crescimento mais baixo. Então, com isso, a gente pode ter aí dados importantes que, dependendo do resultado desses dados, a China talvez volte a fazer mais estímulos na economia. E no campo político, a gente continua ainda nesse cenário de eleições do segundo turno, principalmente do município lá de São Paulo, onde há um segundo turno entre Nunes e Boulos e há uma expectativa de que, segundo as pesquisas, o Nunes leve essa eleição no segundo turno, mas muita coisa ainda pode estar sendo divulgada, muitas questões políticas ainda tratadas, não só lá, mas em diversos outros municípios que têm segundo turno aqui no Brasil. E ainda no campo político, outro ponto importante também. Devido a esses dados que vieram recentemente divulgados pelo IBGE de uma maior desaceleração da economia brasileira,
é possível que a gente veja o anúncio de novos pacotes econômicos ou de medidas econômicas para expansão de consumo, facilitação ao crédito, se não nessa semana, mas talvez nas próximas semanas. Então é isso. Mais uma vez, queria convidar todos a se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações e também compartilharem esse vídeo e esse material que eu sempre estou divulgando por aqui para aquelas pessoas que precisam saber mais sobre a economia brasileira, sobre os mercados, né, sobre os cenários também internacionais. Então é isso, um abraço a todos e tenham uma ótima semana.